Prezado aluno, prezada aluna, irmão em Cristo, irmã em Cristo, que Deus em Cristo te abençoe. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso e dentro da matéria hermenêutica. Estaremos continuando o conteúdo que nós estamos aprendendo. Você que está acompanhando esta aula, nesta sequência já acompanhou a aula de número 1, que é a aula introducional, que falamos a respeito da importância da hermenêutica, o que é a hermenêutica, e tratamos também sobre a base da hermenêutica, que começa estudando a respeito dos abismos teológicos entre o tempo de hoje e a Bíblia. Então é muito importante você continuar acompanhando essas aulas, desde a primeira, esta é a segunda aula, deste processo, desse curso, que tem o propósito de edificar a sua fé, ampliar o seu conhecimento nas Escrituras, na Palavra de Deus e ser uma bênção de Deus para a sua vida. Fique conosco até o final dessa aula, para que você possa estar avançando mais um passo nesse processo e aprendendo mais da Palavra de Deus. Como eu disse para vocês, tivemos a aula de número 1, aula de introdução, falando porque não podemos começar a falar de hermenêutica sem falar dos abismos, dos abismos teológicos entre o contexto de hoje e a Bíblia. Porque se não compreendermos isso, nós não vamos entender as verdades bíblicas, não vamos entender o texto e nem interpretá-lo. Haja vista que há uma regra para você fazer a interpretação de um texto, porque a hermenêutica, que é a arte de interpretar textos bíblicos, ela vem diante de um propósito. E o propósito é para nós interpretarmos, nós precisamos entender o texto bíblico, compreender o texto, para depois fazer a sua interpretação. Falamos aí então, só a caráter de introdução aqui para começarmos a aula de número 2, esta que nós estamos. Estamos trabalhando nessa questão dos abismos, Precisamos compreender que há o abismo cultural, o abismo linguístico, o abismo geográfico, todas essas questões para entendermos e então partirmos para a interpretação das Escrituras, que é o grande propósito da disciplina de hermenêutica. A aula de hoje, ela traz um tema sugestivo, e o tema sugestivo da nossa aula de hoje é a seguinte: panorama da hermenêutica no contexto bíblico e histórico. Então, o nosso propósito da aula de hoje é entendermos no contexto bíblico e no contexto histórico como se entendia o assunto de hermenêutica e como se fazia a interpretação dos textos bíblicos de acordo com os textos e a história e o contexto da Bíblia. Então nós precisamos passarmos por essa parte histórica antes de falarmos das ferramentas, das estratégias, das formas de se interpretar os textos bíblicos. Agora aqui nós vamos olhar à luz da Bíblia como os personagens do contexto da Bíblia e como os personagens da história da igreja usavam a interpretação dos textos bíblicos. Nós começaremos a falar de nada mais, nada menos do que os judeus que são o povo primário da Bíblia. Haja vista que é o povo que está inserido no contexto do Antigo Testamento. Então não tem como não falarmos desse povo. Como os judeus interpretavam, no caso, a lei, porque os judeus no Antigo Testamento eles não tinham acesso a toda a Bíblia, até porque a Bíblia está em fase de construção. Mas, todavia, os judeus se baseavam na lei. Como os judeus interpretavam a lei? Precisamos entender
que a princípio houve dois grupos de judeus. Houve dois grupos de judeus. Houve primeiro os judeus palestinos e os judeus alexandrinos. Então houve dois grupos de judeus. O primeiro grupo de judeus é o judeu palestino e segundo é os judeus alexandrinos. Eu já vou falar melhor deles, mas antes de falarmos aqui dos grupos, dos grupos de judeus, lembrando a você que está acompanhando esse curso, que tudo que nós falarmos aqui, você que está acompanhando essa aula, tudo que você aqui ouvir, tudo que eu passar para você, vai estar inserido no material didático, que é fornecido pelo nosso curso, tudo bem? Então, todas as informações, as características, os pontos que nós passarmos aqui, ele vai estar inserido no guia de estudo do material didático do nosso curso. Como eu disse para vocês, nós precisamos tratar a respeito do povo primário, o povo primórdio da Bíblia, que é o povo que está no contexto do Antigo Testamento e como estes interpretavam e consideravam a lei e observavam a lei. Bem certo é que o povo judeu é um povo muito instável na sua história, porque parte da história do Antigo Testamento nós vamos ver que eles estavam próximos de Deus, observando a lei, observando a palavra, estudando a lei. Mas, em contrapartida, em outras circunstâncias, nós temos o povo afastado da presença de Deus, afastado dos propósitos da lei do Senhor. Mas Moisés dá uma orientação no capítulo 6 de Deuteronômio, que depois você pode ler aí, fazendo o seu estudo, acompanhando o guia de estudo, enfim. Deuteronômio capítulo 6 traz a ordenança de Moisés para que o povo judeu, pudesse sempre estar observando, estudando a lei. Grave na tábua das casas, nas testeiras, em todos os lugares, ensine a lei. Era a ordenança de Deus, através de Moisés, que o povo se atentasse, colocasse o seu coração, atentasse os seus ouvidos aos ensinos da lei. Haja vista que no contexto do livro de Deuteronômio não tinha ainda os pergaminhos, os rolos, os livros. Todavia, se baseia-se na tradição oral. A tradição oral transmitida de pais para os filhos, de filhos para a sua descendência posterior, para que possa ser transmitida a verdade de Deus para o povo. E isto foi a ordenança de Deus, que o povo se atentasse às palavras do Senhor, às palavras de seus antecessores, de seus antepassados, que os ensinavam como direção e instrução de Deus para as nossas vidas. E posteriormente vai surgindo os pergaminhos, vai surgindo momentos da história em que o povo está aplicado e dedicado à palavra do Senhor. Houve tempos que o povo se afastou da lei, se afastou do conhecimento da palavra. Houve o período, por exemplo, da monarquia. O período da monarquia, os reis ímpios conduzem o povo a um caminho totalmente depreciativo, a um caminho totalmente que está se afastando da presença do Senhor, se afastando da lei de Deus. Então, eles entram nesse caminho da negligência, a qual eles tinham que caminhar em prol ao estudo e ao cumprimento, à audição, à leitura, ao estudo e à aplicação das nossas vidas na palavra de Deus. Mas, infelizmente, no período da monarquia e em outros períodos, isso não ocorreu.
Após a monarquia, houve o período do exílio babilônico, 70 anos o povo cativo, presos na Babilônia, sendo oprimidos na Babilônia, e então, no retorno do povo para Israel, através do rei Ciro, então há o trabalho da restauração da lei, né? A restauração da palavra. Outras coisas também foram restituídas em Israel, como o templo, os muros, mas a lei, a palavra foi restaurada pelo ministério de Esdras. E Neemias capítulo 8 vai nos dizer isso, que quando a lei, os pergaminhos foram restituídos, Esdras, por um bom espaço de tempo, leu e aplicou, explicou e interpretou a lei para o povo, e todo o povo ouvia atentamente a palavra. Como que Esdras interpretou a lei? Interpretou da mesma forma que nós vamos ver agora, que eu disse para vocês que havia dois grupos de judeus, que é os judeus palestinos e os judeus alexandrinos. Os judeus palestinos tinham profunda reverência à Bíblia, como a palavra de Deus. Como eles tinham profunda reverência, respeito à Bíblia para os judeus palestinos, ela era interpretada sistematicamente, ligada ao seu contexto e ao pé da letra, naquilo que o texto implica dizer. Está aqui nesse grupo Esdras, os profetas, do contexto da Bíblia, que trazem a interpretação sistemática, conforme o texto vai dizer. Já os judeus alexandrinos seguem uma maneira que são envolvidos pela filosofia grega, são envolvidos pelo Egito. É um povo que já é um contexto que vai ter na sua ascendência no final do Antigo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento, período interbíblico ou período intertestamentário, e é um contexto onde a filosofia vai ter a sua ascendência. Então, surge-se aí o segundo maior grupo de judeus, que são os judeus alexandrinos, ligados ao Egito e também relacionados à filosofia grega. Com isso, através desses ensinos, dessas vertentes que vão surgindo na história, eles vão se apoiar e crer sim na lei, mas porém vai interpretá-la de forma alegórica. Nós vamos estudar nas aulas mais para frente, do nosso curso aqui, dessa matéria, que existem as ferramentas e os tipos de linguagens que a Bíblia foi escrita. Existem alguns textos que são alegóricos, que são figuras de linguagem, mas nem todos. Existem textos que são para serem interpretados de forma literal. Só que a diferença é que os judeus palestinos interpretam de forma literal e os judeus alexandrinos, nesse contexto de Antigo Testamento, vai fazer a interpretação aí de forma alegórica. Isso olhando no contexto do Antigo Testamento. Agora nós precisamos olhar também para o contexto do Novo Testamento. Haja vista que o Novo Testamento é uma outra realidade do Antigo Testamento. Não sei se você já observou, mas quando você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os primeiros relatos do Novo Testamento, você vai observar nomes, expressões, geografias que não são mencionadas no Antigo Testamento. Por que razão? Porque nós estamos em um outro tempo. Lembrando que eu acabei de dizer para vocês que há 400 anos de diferença, de intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós estamos falando de uma realidade totalmente diferente. Não podemos
e isso até para nós mesmos interpretarmos, não podemos, de uma forma mesmo que direta, olhar para o Antigo Testamento e interpretá-lo da mesma forma que o Novo Testamento. Até porque é uma realidade diferente. Todavia, existem algumas coisas, algumas características que permeiam o Antigo e o Novo Testamento. Como exemplo, existem algumas instituições que surgem, alguns conceitos que surgem na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, mas que continuam no Novo Testamento. Como exemplo, o templo. O templo, ele foi construído, edificado por Salomão no Antigo Testamento. Mas ele continua. Nós vemos a presença do templo no contexto do Novo Testamento. Então, quando for se interpretar um texto relacionado ao templo, aí sim, nós podemos conectar a um sentido do Antigo Testamento, porque é o mesmo templo. Por mais que depois foi destruído, reconstruído por Zorobabel, mas vem do mesmo padrão, não é uma outra coisa, foi uma reforma, uma reconstrução, mas seguindo a base. Então nós temos o templo, é algo que permeia e vem do Antigo para o Novo Testamento, nos relatos bíblicos, as festas dos judeus, né? A tradição dos judeus também continua, não muda, né? Nós temos festa de Pentecostes, temos festa da Páscoa, todas essas festas iniciaram-se as suas celebrações no Antigo Testamento. Então, permeiam e continuam do mesmo padrão, mesma coisa. O ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal é outra coisa também que continua, né? Vem do Antigo Testamento e continua no Novo Testamento. Você verá por várias vezes nomes e expressões de sacerdotes no Novo Testamento. Temos também a expectativa messiânica. E a expectativa messiânica, ela vem com uma intenção do Antigo Testamento, vem com profecias do Antigo Testamento, vem com instruções proféticas do Antigo Testamento e a expectativa. Sabemos nós que Israel era dominada por Roma. E qual que é a grande expectativa messiânica dos judeus? Não digo da Bíblia, não digo a nossa expectativa, digo a expectativa dos judeus. Era um libertador de Israel, alguém que viria para libertar Israel do Império Romano. Então essa expectativa ela continua a mesma. O interessante é que Cristo vem encarnado, Cristo chega no Novo Testamento com uma outra vertente de ação, não naquele momento libertar Israel do Império Romano, mas todavia a expectativa dos judeus continua a mesma. Eles estão esperando um líder, né? Estão esperando um suposto líder para livrá-los do Império Romano. Mas mesmo assim, nós temos o Antigo Testamento se conectando com o Novo, porque o Antigo Testamento vai trazer as palavras proféticas e elas vão se cumprir no Novo Testamento. Isso enriquece os argumentos e o caminho para a interpretação de textos bíblicos. Falando do contexto do Novo Testamento, nós temos o principal personagem do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele baseia muitas das suas mensagens, das suas palavras no Antigo Testamento. Como exemplo, Jesus cita Abel, em Lucas capítulo 11, versículo 51. Jesus fala de Noé, em Mateus 24, versículo 37 ao 39. Jesus fala de Abraão, em João 8, 56. Abraão viu meu dia e glorificou por isto, né? Então há uma grande palavra profética a respeito de Abraão sendo falada por Jesus, né? E era sobre aquele dia que Jesus estava dizendo, sobre o seu dia que Jesus estava falando, que Abraão contemplou
o seu dia. Ele mesmo está dizendo, o próprio Jesus, citando o pai Abraão. Jesus citou sobre o pacto da circuncisão, em João capítulo 7, versículo 22. Jesus citou sobre Sodoma e Gomorra, Mateus capítulo 10, versículo 15. Jesus falou sobre Ló, em Lucas 17, versículo 28 ao 32. Jesus falou sobre Isaac e Jacó, Mateus capítulo 8, versículo 11. Jesus falou sobre o maná, João capítulo 6, versículo 31. Jesus falou sobre a serpente no deserto, quando o povo estava caminhando no deserto, e Moisés levantou a serpente de ouro, em João 3, 14. Jesus falou sobre Davi comendo os pães da proposição, Mateus capítulo 12, versículo 3. Jesus falou sobre Salomão, Mateus capítulo 6, versículo 29. Jesus falou sobre Elias, Lucas capítulo 4, versículo 25. Jesus falou sobre Eliseu, Lucas capítulo 4, versículo 27. E Jesus falou sobre Jonas, Mateus capítulo 12, versículo 39 ao 41. Então dá para observar que eu vou passar para vocês tudo isso que eu citei, que eu falei, está no nosso material didático, que inclusive eu estou seguindo ele aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Então, vai estar aí no guia de estudo, vai estar aí no material didático, todas essas informações. Algo nós precisamos entender. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que há um grande relacionamento entre Jesus e o Antigo Testamento. Tem gente que acha, tem gente que fala que Jesus veio abolir, né? Desconsiderar, descartar a lei do Antigo Testamento. Não, Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir o Antigo Testamento. E em suas palavras, ele citou muito o Antigo Testamento. Citou muitas vezes o Antigo Testamento. Então, há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não podemos, de forma nenhuma, tanto você que está empenhado na interpretação dos textos bíblicos, tanto talvez você que me ouve e que lhe falta fé ou alguma crença da falta de credibilidade no Antigo Testamento, ou que o Antigo Testamento não é útil para os tempos de hoje. Não, isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Por que é um grande engano? Porque o próprio Cristo, ele citou muitas vezes o Antigo Testamento. Nós temos a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus do Novo Testamento, ao meu ponto de vista particularmente, é uma das grandes epístolas, grandes cartas do Novo Testamento. E ela vai trazer uma conexão. Ela vai trazer todas as verdades vivas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vai criar essa conexão. Então, para você interpretar um texto bíblico, você não pode se isolar em um grupo ou em uma divisão da Bíblia. Não, eu vou só me basear no Novo Testamento. Não, de forma nenhuma. Principalmente os textos do Novo Testamento, que alguns correm esse risco de fazer a interpretação se esquecendo do seu contexto plenário da Bíblia. Quando eu digo o seu contexto plenário da Bíblia, eu não estou dizendo o contexto de um capítulo antes. Eu estou dizendo de toda a Bíblia. Porque até que nós podemos entender que uma verdade de Deus, ela tem que estar conectada ao seu contexto. Tanto contexto próximo, tanto contexto geral. O que eu estou querendo dizer com contexto geral? A Bíblia. Você vai precisar ampliar a sua visão nas páginas da Bíblia para compreender de fato uma verdade bíblica. Nem sempre a verdade e a interpretação vai estar no contexto próximo, mas pode estar no contexto geral, buscando concordâncias, referências, tudo isso para abrir a sua mente
e você conseguir aí compreender de fato o que a Bíblia diz, né? Então, como nós temos esse grande propósito de interpretarmos a Bíblia, hermenêutica, a arte de interpretar os textos sagrados. Depois você vai ter aí o material didático, né? O guia de estudo do nosso curso, vai trazer também aí como os personagens da história fizeram mediante a interpretação dos textos bíblicos. Haja vista que é um contexto, quando olhamos para a história da igreja, nós vamos entender que há uma grande guerra doutrinária, uma grande batalha apologética para a defesa da fé cristã. Nós vemos aí grandes homens, grandes apologetas, que se posicionaram na defesa da nossa fé. Inclusive, contra o ataque, né? O ataque diante das doutrinas bíblicas, a maior parte deles vem com base e textos bíblicos. A única diferença é que talvez esses textos estão fora de contexto, não estão conectados a um contexto, ou não são corretamente interpretados. Nós precisamos tomar todo cuidado em uma interpretação bíblica para não trazer uma má interpretação e, com isso, transmitir algo que está fora do contexto, algo que não existiu e algo que o texto nunca quis dizer, nunca quis falar. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque precisamos estarmos atentos a interpretarmos apenas o que a Bíblia quer dizer, apenas o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, se não está dentro de um contexto, por mais que um segmento religioso, por mais que uma heresia, como no contexto da história da igreja, surgiu alguns grupos, né? Alguns grupos que vão se levantar arduamente contra as doutrinas da fé cristã. Vou dar um exemplo, o arianismo. O arianismo era uma doutrina que não acreditava na doutrina da Trindade, que não acreditava em Jesus como Deus, não acreditava na divindade do Espírito Santo. Então, os apóstolos, a sucessão dos apóstolos, né, com as escolas teológicas que existiu no princípio da história da igreja, como exemplo, tem aí a escola de Antioquia, a escola de Alexandria, né? Todas as informações históricas que eu trago para vocês também no guia de estudo, que tem aí no material didático, vai trazer aí como cada escola trabalhou na questão da interpretação dos textos bíblicos para que pudesse ter uma defesa da fé cristã. Depois o material didático vai falar do período da Reforma. O período da Reforma foi um grande período em que a apologética, quando eu digo apologética, é a defesa da fé cristã, ela vai estar em ascendência, em eminência. Por quê? Porque o sistema romano, a igreja romana, vai deturpar as doutrinas bíblicas fora de contexto. Pode usar até textos bíblicos, mas fora de contextos. Querido aluno, querida aluna, a condição atual de hoje não é diferente. Hoje, com mídia, internet e etc., há uma torrente de informações relacionadas às doutrinas e às verdades inseridas na Bíblia. Esses que seguem esses caminhos têm, às vezes, um texto bíblico para te provar. Mas a diferença é que esse texto, às vezes, não está conectado ao seu contexto. Não está ligado à sua realidade. Por isso, a importância de você seguir esse propósito comigo,
até o final, para que você possa estar sendo preparado, não somente para interpretar as Escrituras Sagradas, mas para se posicionar e defender a sua crença, o que nós cremos, que é o que a Bíblia diz, o que a Palavra de Deus nos ensina. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique conosco até a próxima aula.